noite, Brena. A Mari tá aqui, Patrícia, o Orlando, a Kátia. Tem muita gente aqui chegando. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, tá, pessoal? Vou colocar aqui o slide para vocês, para que a gente possa iniciar. Se vocês conseguem ver o slide. Estão conseguindo ver o slide? Sim, sim, Agora sim, né? tá dando para ver. Ok. Pois bem, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de capacitação, que foi um curso que nasceu aí no coração do Fênix para poder ajudar no manejo com crianças e adolescentes. Esse curso, a gente vai falar muito sobre a infância, tá? A gente vai falar muito sobre a criança, né, durante todo o curso, mas lembrando que vocês terão também a oportunidade de trabalhar com a análise do desenho. Ok. Conseguirão trabalhar com análise de desenho infantil ou trabalhar com análise de desenho também com adultos, tá? Essa é uma possibilidade, de trabalho com essa técnica. Hoje a gente vai falar sobre a introdução à análise e interpretação do desenho da criança. Então a gente vai falar bastante, a gente vai falar sobre a produção, sobre como tudo isso se deu, quais foram os primeiros profissionais a analisar um desenho de uma criança. A gente vai entender muito sobre isso hoje, ok? Eu quero desejar para vocês a todos uma aula maravilhosa. Eu quero desejar para vocês que acabaram adquirindo o curso, vocês que chegaram aqui para assistir essa aula de forma avulsa e querem ficar, e que eu acredito que daqui para o final da aula vocês vão querer adquirir esse curso e continuar com a gente nessa construção. Vocês que estão aqui como visitantes nessa aula, eu espero que vocês tenham um aproveitamento muito positivo, tá? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat. Então, vocês podem estar utilizando o chat aqui do Google, tá? Do Google Meet, para a gente estar podendo fazer, conversar e tirar as dúvidas de vocês. Essa é a aula onde nós faremos toda essa explanação inicial acerca do método da análise do desenho, que é um método extremamente profundo. A gente sempre trabalha com análise do desenho infantil, com associações, com a cadeia de questões subjetivas, mas só que existem dois tipos de observações projetivas na prática do desenho. Existe a análise do desenho e a interpretação do desenho. São coisas diferentes, tá? É diferente quando a gente pega um desenho, uma produção, para analisar, e quando a gente pega uma produção para interpretar. E eu vou trazer tudo isso hoje para que vocês possam sair daqui sabendo, nessa primeira aula, sabendo qual a proposta do nosso curso. Ok? Vamos lá? Daqui a pouco eu vou me apresentar para vocês. Mas para a gente poder iniciar, eu trouxe uma frase da Renata Meirelles que fala que o brincar é a forma das crianças fazerem poesia, nos contarem quem são, o que sentem, o que vivem, seus medos, seus potenciais, suas preferências e suas limitações. Eu falo muito sobre isso toda vez que eu vou trabalhar, todas as vezes que eu vou trabalhar, tanto a parte lúdica, ensinando sobre a ludoterapia ou sobre a arte-terapia, ou quando vou trabalhar com a parte de análise projetiva, de ferramentas projetivas, que existem várias, na verdade, né? E nós iremos ver exatamente as analíticas, as ferramentas analíticas, ou as ferramentas interpretativas, que são essas duas. Então, toda vez que eu vou trazer para falar sobre isso, eu sempre trago essa frase. E essa frase da Renata, ela expressa perfeitamente a forma como a criança projeta, como a criança, de algum modo, sublima tudo o que ela é. Não só o que ela vive, mas o que ela é naquele desenho, naquela produção, naquela brincadeira. Nós iremos falar nas próximas aulas sobre protocolos de análise, protocolos de interpretação, protocolos de aplicação de trabalho. Quando eu falo trabalho, de trabalho mesmo, para poder entender como se aplicar isso na clínica, na prática clínica, porque a gente trabalha toda uma teoria, mas na prática é outra coisa. Então, a gente vai fazer no finalzinho uma imersão com vocês, a gente vai analisar desenhos reais, eu vou trazer para vocês várias propostas, várias questões bem interessantes para vocês, e também vou trazer uma questão bem legal aí, um PDF bem rápido, com várias indicações
no trabalho prático, tá? Isso no final do curso de vocês. Mas porque eu já estou falando do final do curso. Lembrando que esse curso ele possui quatro aulas especiais, essa é a primeira. Nós temos ainda 3 pela frente, e as 3 aulas que vêm aí são aulas extremamente técnicas e intensivas. Tá? Essa aula é aquela aula introdutória para que vocês entendam a proposta do curso, mas ao mesmo tempo para que vocês já saibam por que estão aqui. E a partir disso a gente vai ter aulas bem intensivas, ok? Bem intensivas e bem profundas. A gente vai trabalhar bastante com a literatura, com teóricos, então a gente vai estar se aprofundando bastante. Então, brincar em si. Aí as pessoas me perguntam, mas professor, desenhar é brincar? É brincar. Desenhar é brincar. É quando a criança pega os lápis, pega a caneta, pega lápis de cor, pega giz de cera. Quando a criança vai trabalhar com as cores, vai brincar com as cores, vai brincar com a produção, tudo isso é uma brincadeira, tá? Então, é a parte lúdica da criança sendo trabalhada. Quem sou eu, pessoal? Eu vou me apresentar agora, vou falar um pouquinho sobre a minha missão aqui, a minha missão enquanto transmissor também da psicanálise. Eu sou o professor Abraão Lemos, eu sou psicanalista, sou mestre em psicanálise e educação, então essa é a minha abordagem na especialização no mestrado, tá? Então, fiz especialização em educação porque eu amo transmitir a psicanálise, assim como eu amo transmitir as práticas terapêuticas, o trabalho terapêutico, trabalho clínico e educativo, psicoeducativo. Sou fisioterapeuta, sou graduando em terapias integrativas e complementares em saúde, sou técnico em biblioteconomia, tenho formações aí nas áreas de terapia neurocientífica, inteligência emocional, especializações em neuropsicanálise. Eu tenho capacitações em ludoterapia, em escuta terapêutica, em análise e interpretação. Então, eu tenho uma só em interpretação do desenho infantil e uma capacitação bem aprofundada só em análise do desenho infantil e em produções artísticas também, tá? Sou professor em psicanálise e atuo em clínicas com crianças, adolescentes e adultos. As pessoas falam, professor, o senhor consegue atuar com os 3 grupos? Consigo, pessoal. Como eu trabalho, eu ensino para adultos, né? Eu ensino a psicanálise, transmito a psicanálise para adultos, as pessoas me perguntam, por que o senhor não fica só com crianças e só com adolescentes? Eu digo, não dá, porque os alunos acabam em algum momento me procurando para fazer análise, para fazer terapia, então eu acabo atendendo adultos também. E o meu início na clínica foi com adultos. Apesar de conhecer a psicanálise e o trabalho terapêutico enquanto fazia pedagogia, enquanto estudava pedagogia, eu iniciei os meus atendimentos com adultos, mas logo depois comecei a trabalhar com crianças, que eu acredito que seja uma das minhas grandes missões aqui. Na nossa construção de hoje, a gente vai entender um pouquinho o objetivo da análise, principalmente da análise projetiva, o que é a análise projetiva, o que é a ferramenta projetiva, tá? Porque algumas pessoas não conseguem nomear o que é a análise e interpretação do desenho. De que grupo de ferramentas, ou qual grupo de ferramentas a análise e interpretação faz parte. Aí eu vou trazer para vocês hoje. A análise e interpretação faz parte do grupo de ferramentas projetivas. Tá? Eu vou explicar para vocês o que significam ferramentas projetivas. Então, a gente vai entender a contribuição da análise de desenho infantil, a gente vai observar o desenvolvimento histórico dessa técnica. É o que eu quero trazer para vocês. Vocês sabem, eu quero escutar de vocês agora. Coloquem aqui no chat, tá? Coloquem no chat se vocês já ouviram falar sobre a história da aplicação do desenho e da interpretação do desenho. Vocês já ouviram falar quando isso começou, como isso se iniciou? Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar, coloca no chat, tá? Ninguém? Ok. É bem difícil de saber quando tudo isso iniciou. Inclusive, eu fui muito atrás de diversas de literaturas brasileiras falando sobre isso, e é muito escasso. Nós não temos muita informação sobre quem foram os primeiros profissionais que trabalharam com análise de desenho infantil, tá? Mas nós temos questões importantes e pontuais na literatura internacional de grandes teóricos, tá? Como teóricos, tanto teóricos contemporâneos quanto teóricos de um espaço ali voltado para a prática terapêutica no início do século passado, que é naquele momento onde a psiquiatria começa a se voltar para a saúde mental, de fato, e aí tem todo aquele processo dos estudos e embasamento, a humanização clínica naquela época, a gente vai falar sobre isso depois, mas a humanização clínica, então a gente tem um trabalho voltado para isso. Vou trazer para vocês
tudo isso hoje para que vocês possam entender. Eu pesquisei bastante, trouxe bastante coisa e bastante informação positiva para vocês. Eu vou dizer para vocês, vou dar um spoiler, tá? Normalmente a gente entende, a gente percebe que a análise e interpretação do desenho, ela começou a ser aplicada através dos estudos psicanalíticos. Através dos estudos psicanalíticos. Por quê? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, fiquem aí para vocês entenderem melhor por que a psicanálise tem grande contribuição com isso. Não é porque eu sou psicanalista, não, tá? A pesquisa em si demonstra de fato isso. A imaginação, de acordo com Piorski, é, na verdade, a própria realidade ou a própria verdade da criança. Para alcançarmos a criança, a gente precisa compreender que a imaginação é um mundo. Quando eu falo sobre a imaginação da criança, eu sempre digo que a imaginação ela é a, o objeto de enfrentamento da nossa realidade. A imaginação ela é extremamente necessária, pessoal. Extremamente necessária. Se a gente tem uma criança, a criança por si só já é aquele ser que imagina, que fantasia, que cria. Mas a imaginação, ela é um mecanismo extremamente necessário para a nossa realidade enquanto adulto. Nós precisamos da imaginação. Nós precisamos da fantasia. Nós precisamos da projeção. Nós precisamos desses mecanismos para sobreviver. Então, o que a gente tem visto hoje? Os pais podam a imaginação da criança. A criança vai falar uma coisa lá, ela fala, o céu, tem alguma coisa no céu, e brincando, imaginando. Pai, cala a boca! Fica calado, vai pra lá. A mãe, cala a boca, olha, para de falar besteira, só fala bobagem, só fala bobagem. A criança não pode. Outra coisa também, nas produções da criança, a criança sempre é cortada, sempre é podada para um espaço mais, sempre voltado para uma realidade que o adulto tem. Como? Vamos trazer para uma questão bem específica. Na análise do desenho, ou na produção da criança em um desenho. A criança vai pintar, ela pinta o céu de verde. Aí a pessoa vai dizer, não, o céu não é verde, não. Tira isso. O céu não é verde. A vaca não voa. O avião não anda, não navega na água. Então, a gente sempre tende a tentar podar a criança, a tentar moldar a criança para uma realidade que é mais convincente para a gente. A Alice Miller, que trabalha com que é uma grande teórica, que trabalha com crianças em uma das suas obras, ela fala que a criança ela acaba sendo moldada emocionalmente pelos desejos e pelas necessidades dos adultos. Não é o desejo da criança que tem moldado ela. São desejos dos adultos que têm moldado as crianças. E isso afeta diretamente a saúde mental de um adulto. Quando nós, enquanto crianças, somos podados, somos taxados, somos, de fato, ah, negligenciados na nossa produção, na nossa imaginação, na nossa fantasia, no nosso mundo, na nossa brincadeira, nós temos o sério risco, vou usar dizer isso, nós temos o sério risco de crescermos adultos pobres emocionalmente, adultos pobres intelectualmente. Nós temos o sério risco, tá? Porque a gente sempre fala que a imaginação é a realidade da criança, é a própria verdade da criança, e através disso a gente tem aí um mundo maravilhoso para entender. Mundo fantástico para entender. Até um tempo atrás, toda vez que eu falo sobre a história da infância, eu estudo bastante sobre a história da infância para poder lecionar sobre isso. Toda vez que a gente fala da história da infância, sabe o que é a história da infância? A história da infância é exatamente a forma como nós vemos a infância, ou como nós víamos a infância desde do mais remoto tempo da humanidade. Então, a forma como víamos a infância era totalmente negligente em algum momento, principalmente nos séculos passados. Nós temos aí contextos em que a criança ela já era considerada um mini adulto a partir dos 7 anos de idade. Tá? Então, ela já era considerada um mini adulto. Deixa eu ver o que a nossa colega colocou aqui. Ela colocou alguma coisa aqui. Vamos lá olhar. As suas aulas são sempre excepcionais, professor. Gratidão por compartilhar. Por favor, continue ministrando sempre que lhe dando a oportunidade para acrescentar. Muito obrigado, Patrícia. O carinho dos alunos, o carinho de vocês sempre é recebido com muita gratidão, tá? Muito obrigado pelo feedback no início da aula. Está iniciando agora essa produção, mas muito obrigado, eu fico muito grato, tá? Continuem aqui que a gente tem muita coisa. Então, falando sobre a história da infância, aí vocês
Fala, mas professor, o senhor está falando da história da infância, falando sobre desenho infantil. A história da infância é essencial para que a gente possa entender a forma como a gente lida com as crianças de hoje. Então, quando a gente fala da história da infância, no século passado, vou trazer novamente o século passado, nós tínhamos a criança, e quando a gente fala há 100 anos atrás, tá? 100 anos atrás, que não é tanta coisa. 100 anos atrás não é tanta coisa. 150 anos atrás não é tanta coisa. 200 anos atrás não é tanta coisa. E nós tínhamos aí a criança, então, a partir dos 6, a partir dos 7 anos, normalmente, já sendo considerados mini adultos, pequenos adultos. Quando a gente vai para uma época ainda mais remota, a gente vê aí cada vez mais a criança sendo colocada como objeto dentro dos ambientes. Inclusive, o tratamento com a criança era um tratamento super diferenciado. A criança que passava por um desafio psíquico, por um desafio emocional, por um desafio clínico, ela não tinha a oportunidade de viver com as outras crianças. Ela não tinha oportunidade de viver com outras crianças. Ela era colocada principalmente na realeza. Se ela era filha de um rei, de uma rainha, ela era colocada em um quarto sozinha. Naquele quarto, se ela tinha lá, vamos lá, essa criança ela tinha um transtorno, que hoje a gente caracteriza como vários transtornos, mas ela tinha um transtorno, ela tinha um processo, ou ela tinha uma psicose infantil, ela era colocada num quarto sozinha e ela era cuidada por pessoas específicas para aquele cuidado, que na maioria das vezes eram pessoas que ficavam e tinham um cuidado integral com aquela criança. Então, as crianças elas eram vistas dessa forma, elas não podiam sentar à mesa. Se a criança nascia com uma patologia, até mesmo física, gente, até mesmo física, ela era excluída da sociedade automaticamente. Ela não tinha oportunidade de viver. Isso é muito cultural também, tá? Muito cultural. Quando a gente fala da adolescência, a adolescência é um fenômeno cultural. Então, a infância ela já foi um fenômeno cultural, hoje ela é um fenômeno propriamente do desenvolvimento. A adolescência hoje é considerado um fenômeno ainda social. Por quê? Porque em algumas sociedades, os adolescentes eles já são considerados adultos. Mas como assim, professor? Que loucura é essa? Sim, em algumas sociedades os adolescentes eles já são considerados, eles já casam, eles já têm uma família, os adolescentes, principalmente as meninas, então isso é muito difícil, claro, é difícil de ver dessa forma. Mas você percebe que é muito social, é uma construção social, a adolescência. E não sou eu que estou criando abobrinha. A gente tem a Berassur que fala sobre a adolescência, a gente tem diversos outros teóricos que falam sobre a adolescência, que trazem aí, então, o período da adolescência hoje como sendo característica de um período relacional social. É um contexto, tá? A adolescência é um contexto. E aí, por que eu falo de adolescentes? Porque a gente também trabalha com análise de desenho com adolescentes, ok? É algo muito, muito prático também. Então, lembrando que a imaginação é o que, gente? A verdade da criança. Ela é a verdade, tá? A verdade é aquilo que pulsa na criança. A gente vai hoje agora para a trilha de conteúdos, para hoje entender um pouquinho sobre a introdução à técnica projetiva. A gente vai entender também a história do desenho, não do desenho infantil, mas do desenho, tá? A análise do desenho, uma introdução aí. A gente vai para a história, vai entender também a história da interpretação do desenho, da análise, e a gente vai diferenciar aí o que é análise, o que é interpretação. Vou trazer a importância de observar os desenhos e as produções da criança, e vou trazer uma dica de leitura bem, bem legal para vocês já iniciarem com essa pegada, entendendo o universo da criança, ok? Vamos agora para a introdução à técnica projetiva. Quem não sabia, agora sabe que a análise do desenho é uma técnica projetiva. E o que é uma técnica projetiva? A técnica projetiva, ela é aquela técnica que envolve vários estímulos, então são várias soluções, vários espaços de construção não estruturados. Normalmente a técnica projetiva ela não é estruturada, ou seja, não tem um caminho a ser percorrido específico. Ela não é uma técnica. A técnica projetiva, ela não é uma técnica onde a gente vai fazer um relatório técnico sobre aquilo. A análise do desenho, enquanto uma ferramenta projetiva, ela é uma ferramenta livre. Ela pode ser trabalhada e modulada para diversos espaços e aspectos. Inclusive, a análise do desenho, ela também é utilizada por pedagogos, por psicopedagogos, por professores de educação infantil, por professores de educação de ensino médio, por professores que trabalham com a educação especial. Então, temos vários
vários trabalhos aí que são não estruturados dentro da análise projetiva em desenhos, ok? Então, o que é que proporciona? A técnica projetiva proporciona o quê? Ela proporciona que o sujeito projete a sua personalidade, a sua atitude, as suas opiniões, perdão, a sua autopercepção, o seu autoconceito para o material. De alguma forma ele consegue estruturar tudo que ele pensa, tudo que ele sente naquele material. Então ele está projetando, por isso que se chama técnica projetiva, porque ele está projetando, utilizando um mecanismo para projetar ali, para fazer aquela projeção, para de fato sublimar, colocar tudo ali naquele papel. No caso do desenho, ele vai produzir, ao mesmo tempo que ele está produzindo, ele está brincando, ele está desenhando, ele está. Olha como é rico. Olha como isso aqui é rico. Olha o trabalho na análise do desenho, como é fantástico. Eu já analisei muitos desenhos de crianças e já analisei desenhos de adultos, produções de adultos. E se eu disser para vocês que na maioria dos desenhos de adultos que eu já analisei, todos eles falam exatamente sobre a criança que esse adulto foi um dia, eu não estou mentindo. Na maioria, 95% de todos os desenhos que os adultos fazem falam sobre a criança interior desse adulto, sobre a criança que esse adulto foi um dia. Na maioria das vezes, o adolescente, quando desenha, ele fala sobre a realidade que ele está naquele momento. Mas quando a gente se torna adulto, a gente tende a fingir que a adolescência, que a infância não existiu. Porque são períodos difíceis. Então a gente vai para outro ambiente, vai para uma atmosfera adulta, e a gente diz, não, quero me livrar de tudo que eu sofri um dia. Quero me livrar de tudo. E como é que a gente não se livra de alguma coisa? Exatamente tentando fazer isso, fugindo. Então é uma forma de se cair vítima de fato, das dificuldades, das negligências de necessidade de uma criança que a gente foi. Da criança que a gente foi, é fugir de tudo isso. Então os adultos também projetam muito as questões da infância nos desenhos, tá? Eu trago essa pincelada para que vocês acendam a lanterna e digam, nossa, dá para eu analisar um desenho de um adulto também, ok? Mas a gente vai falar bastante sobre crianças aqui. Os métodos projetivos, eles afirmam, eles trazem a possibilidade de dizermos algo para alguém por meio de uma produção. Então, o que faz com que o método projetivo seja importante é porque a gente produz enquanto está fazendo. É fruto de nossas mãos, é fruto de nossa produção. Isso tem total diferença. É diferente a gente pegar um teste. Não estou falando de testes, tá, gente? Testes psicológicos, eles são extremamente importantes para a psicologia, para os psicólogos. Por quê? Porque eles são testes também que funcionam como diagnóstico, são testes diagnósticos. Mas quando eu estou falando de testes, vamos lá para um teste específico. Vamos para um teste que não é projetivo. Um teste aí voltado para a autoestima do adolescente. Eu tenho um teste para adolescentes, para autoestima de adolescentes, e tenho também que não são testes psicológicos, eles são testes, são ferramentas terapêuticas, tá? Eles são testes nos quais a gente analisa respostas como um todo. Então, são solicitadas respostas desse adolescente sobre a sua autoestima. Então, não é algo livre, é algo pautado em uma série de perguntas específicas. Então, o adolescente está dentro de uma trilha. No caso da técnica projetiva, não. A gente tem essa liberdade para poder trabalhar como a gente quiser. Isso é fantástico, ok? Isso é muito importante. Então, através das nossas produções, nós temos aí essa exploração das nossas visões, das nossas experiências prévias, nas nossas percepções, que produzem entrelaçamentos, o que chamamos de entrelaçamentos, que se materializam nas fantasias criadas frente aos estímulos que são produzidos dentro da técnica. Como assim, professor? Explica isso, pelo amor de Deus. Como é que funciona? A gente vai trazer uma folha para aquela criança desenhar, vou trazer uma folha para você desenhar. A gente vai pegar uma folha e vai falar, olha, tá aqui a folha, vai deixar essa criança livre para ela fazer o que ela quer. Essa criança automaticamente ela vai ter uma ideia do que ela está fazendo ali, de como ela está se relacionando ali. Então ela vai olhar para aquele terapeuta e vai dizer, ele não vai me pedir nada não, isso é entrelaçamento. Aí a criança espera. O que é que ela está expressando aqui? Que ela ainda depende.
Ela ainda depende do desejo, ela depende que o outro faça alguma coisa, isso é normal em algum momento, tá? Só que isso aqui é materializando, isso é entrelaçamento, é a produção relacional de um processo. Então a gente coloca aqui a folha para a criança e fala, olha, tá livre, você pode fazer o que você quiser. Aí ela fica sem saber o que fazer. Ou em outro momento ela pode pegar, rasgar o papel e jogar fora, não quer desenhar. Ou em outro momento ela escolhe várias cores, ou ela fica indecisa no que ela vai fazer. Isso é entrelaçamento, é a realidade que está acontecendo durante o processo. E ela vai jogar aquilo no desenho. Ela vai jogar tudo aquilo no desenho. Inclusive, várias crianças fazem isso também. Quando a gente está num processo terapêutico com a criança, a gente pede para ela desenhar o que ela desejar naquele momento. E aí tem crianças que gostam tanto daquele espaço que elas desenham o que elas estão fazendo ali. Elas se desenham desenhando. Várias crianças já fizeram isso. Elas se desenham desenhando. Eu falo, "O que você tá... No final, depois que ela termina tudo isso, ela fala, o que é isso aqui que você desenhou pra gente? O que a gente tá fazendo aqui? Eu digo, por que você desenhou o que a gente tá fazendo aqui? Porque eu gosto, porque minha mãe diz que é importante, olha a produção entrelaçando minha mãe, então vai pra mãe, já é um processo. Entrelaçou? Puxa esse fiozinho. E a mamãe aqui, o que tem a ver? Por que você fala? Porque a mamãe fala que é importante? Ah, porque a mamãe fica estressada quando eu faço isso. Tá. Por que a mamãe fica estressada com você? O que você fez? Como você se sente em relação a isso? Tá entrelaçando. Isso é análise. Isso é análise do desenho infantil. Quando a gente vai puxando, é a produção acontecendo. Tá? Vou exemplificar isso de forma bem clara durante o nosso curso, a gente vai entender na prática como tudo isso funciona, mas para a gente poder entender como a técnica projetiva ela funciona. Lembrando, as técnicas terapêuticas, qualquer tipo de técnica, de acordo com a Rossetti, que é uma teórica que trabalha com a terapia relacional sistêmica, é uma terapia que eu estudei, na verdade, que são várias ferramentas interessantes, mas ela tem um pressuposto acerca da prática de uma técnica, né? Quando a gente deve praticar uma técnica, quando a gente deve aplicar uma técnica. Alguém está com o microfone ligado, eu vou pedir para que se tem alguém com o microfone ligado para desligar, por gentileza. Não sei se. Ah, ok. Obrigado. Então, a Rosetta ela fala que a técnica ela não é o ponto central de um processo. Ela não é um ponto central de um processo. Então, a técnica projetiva ela não pode ser o ponto central de um processo. O que é o ponto central de um processo? Me falem aqui, agora eu quero escutar de vocês. O que vocês acham que é um ponto central de um processo terapêutico? Seja qual for ele. É um processo terapêutico dentro da psicologia, dentro das terapias integrativas, dentro da psicanálise. Qual o ponto central de um processo terapêutico? Ou quem é o ponto central de um processo terapêutico? Quero ouvir de vocês. Me falem no chat, tá? Ninguém sabe? Ponto. Isso. O ponto central de um processo terapêutico é o paciente. Então, a técnica projetiva, ela por si só não é o ponto central. A Rossetti fala, olha, a técnica, qualquer técnica, quando utilizada de forma positiva, ela se transforma em uma obra de arte, ela diz. Ela se transforma em uma obra de arte. Ela se transforma em um mecanismo para impulsionar o processo. Então, anotem. Quem está anotando, quem está fazendo anotações, anotem. Técnicas, a técnica projetiva, assim como qualquer outra técnica, ela facilita o impulsionamento. Ela é utilizada para impulsionar um processo. É quando o processo ele estagna, sabe quando o processo fica estagnado? Quando a gente diz, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Eu não digo em casa, tá? Eu digo com o processo, com o trabalho que a gente tem. Essa criança já fez tudo, ela já brincou, ela tá brincando, desde que ela brinque várias vezes, desde que ela faça o mesmo desenho várias vezes, eu sempre digo isso, porque o inconsciente ele age por repetição. Então, desde que essa criança faça várias vezes a mesma coisa, isso é normal. A criança sempre vai ter uma perspectiva diferente do que ela está desenhando. Todas as vezes que ela desenhar, por mais que ela desenhe a mesma coisa, tá? Então, a técnica, assim como qualquer outra técnica em um processo de ajuda, um processo terapêutico, ela é utilizada para impulsionar o processo, ok? Ao se aplicar uma técnica projetiva, o profissional,
ele deve ter a clareza de que essas técnicas expressam uma realidade subjetiva relacionada com a vivência particular do indivíduo. Então, é algo sobre o indivíduo, é sobre aquela criança, não é sobre a família por si só. É sobre o contexto daquela criança, como ela enxerga a família, o que de fato está acontecendo naquela família, porque muitas vezes nós que somos pais, eu me coloco também no meio, porque eu também sou pai. Nós que somos pais, nós pensamos que a nossa criança não enxerga as linhas relacionais da convivência que temos com elas. A gente pensa que as nossas crianças, elas são ingênuas demais para entender o que é uma negligência, o que é um abandono, o que é uma relação pautada em abuso. Quando eu digo abuso psicológico, abuso emocional, negligência. A gente pensa que a criança não percebe isso, a criança percebe, tá? Percebe muito. A criança percebe a existência e a ausência de alguma coisa. Eu sempre digo isso. A criança percebe os dois lados, tá? Ela percebe tanto a existência quanto a ausência de alguma coisa. E a ausência afetiva, a ausência de amor, a ausência de acolhimento é algo preocupante para uma criança, é algo desafiador, é algo assustador para uma criança. E ela pode sim retratar tudo isso nos desenhos, ok? Então não se trata de uma realidade propriamente como ela é, mas sim uma realidade vista pelo próprio sujeito, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a história do desenho. Através dos desenhos das crianças, a gente pode observar detalhes que uma pessoa adulta normalmente saía despercebida dentro dos seus processos. Então, se uma pessoa adulta percebe, olha para dentro de si, ela poderia passar despercebida dentro de algumas questões específicas da infância que a gente observa na análise do desenho. Tá? O desenho pode ser, na infância, um canal de comunicação entre a criança, que consiste na operação pela qual o sujeito expulsa de si, localizando outros de seus sentimentos. Então, o Freud explica que o desenho ele pode ser, de fato, uma projeção, um mecanismo de projeção. A criança já não sabe mais o que fazer, tá? E ela vai fazer o quê? Ela vai projetar. Ela vai projetar tudo isso. É a única, talvez é a única forma com que ela faça que aquele material do mundo interno dela venha para uma realidade mais próxima, que ela julga ser talvez uma realidade que aceite o que ela passa, que aceite a dificuldade que ela vem passando. Isso acontece muito, tá? Muito. A criança não consegue falar nada. A gente coloca a criança lá. Eu tô falando de criancinhas pequenas, mas eu tô falando de crianças aqui entre 8 e 10 anos, tá? Então, entre 8 e 10 anos, a gente senta com a criança no processo terapêutico lá na clínica e qualquer outro espaço. A gente fala como é o seu dia a dia com 10 anos, tá? Vou falar aqui em experiência com 10 anos, criança com 10 anos. Como é o seu dia a dia? Meu dia a dia é legal. O que você faz? Nada. Você faz isso. O que você faz? Nada. Brinco, durmo e vou para a escola. Tá, e como é na escola? Legal. E em casa? Legal. A criança sempre faz isso. Aí a gente faz, tá bom. Pega a folha, entrega a criança. Desenha aqui uma família. Uma família. A gente não fala desenha a sua família, a gente fala desenha uma família. Aí você começa a ver toda a desestruturação familiar que essa criança vive. E muitas vezes, olha só, muitas vezes o que eu sempre percebo é quando a criança ela tá desenhando, ela fica extremamente nervosa. Extremamente nervosa. Muitas crianças chegam a quebrar várias vezes a ponta do lápis. Outras crianças acabam quebrando o próprio lápis de tanta força que elas colocam. E de tanta agressividade que elas colocam naquela ponta do lápis. Vou explicar para vocês depois o que significa, como a criança toca no lápis, que lápis ela escolhe, o tamanho do lápis, o tamanho da folha, o espaço. Olha, tem muita coisa na análise de interpretação do desenho. Então, vocês vão perceber tudo isso durante o decorrer do nosso curso, tá? Deixa eu ver o que o nosso colega colocou aqui. Crianças gostam de perfeição? É normal crianças gostarem de perfeição? Nessa fase do desenho? Se for uma pergunta, a sensação de que precisa ser perfeito, a sensação de que precisa ser perfeito por si só já é um processo que precisa ser trabalhado. Muitas vezes a gente vai trabalhar com a criança, ela desenha de um lado da folha, ela vira a folha e desenha do outro lado. Existe um teórico, vou trazer para vocês durante os processos. Lá nas aulas
nas próximas aulas. Existe um teórico que fala que se a gente coloca a folha contra a luz, a gente consegue ver desenhos que se formam através dos dois desenhos, um de um lado do outro. É fantástica a forma como a gente pode analisar um desenho que fica em duas faces do papel. Isso pode acontecer. Ou aquelas crianças que pegam um papel, ela desenha, joga fora. Aí pega outro papel, desenha, joga fora. Nunca tá perfeito para ela. Olha a sensação. O que ela tá produzindo não tá bom. Tá perfeito. O que ela precisa fazer? Aonde é que ela precisa chegar? Que patamar é esse que ela precisa chegar? Tô trazendo aqui só de início. Então, a sensação de que precisa ser perfeito não é saudável, gente. Não é saudável. De acordo, dependendo do desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento do desenho da criança, não é saudável. Na próxima aula eu vou falar sobre os estágios de desenvolvimento da criança, cada estágio, como a criança desenha em cada estágio, por que a criança desenha assim e como ela tem que desenhar para a gente poder entender. Tá? E como trabalhar em cada estágio, tem isso também, né? Porque se a gente pega um desenho de uma criança com 3 anos, se a gente vai aplicar ah, uma técnica projetiva não vamos de análise, vamos de interpretação. Se a gente vai aplicar uma interpretação do desenho com pressupostos teóricos que trabalham com crianças de 10 anos, a gente não vai conseguir chegar a um espaço comum dentro de uma análise com crianças de 4, 5 anos, porque a fase do desenho é diferente, a forma como ela expressa as formas, as cores, tudo isso é diferente, ok? Então, o Freud explica que que é uma projeção, o desenhar é uma projeção, tá bom? Neste sentido, a gente percebe que o desenho é capaz de refletir algumas coisas que a criança carrega dentro de si, não captada pelas outras pessoas durante o dia a dia, e não vista, mas expressado no mundo interno da criança e até mesmo em sua personalidade. Tudo isso pode ser colocado no desenho, ok? Vamos lá. Prestem atenção nessa frase aqui do Cognate. Ele fala que o desenho é uma expressão incontornável da dimensão subjetiva das crianças. É uma expressão incontornável, não tem como controlar, não tem como fingir. Se eu peço para a criança desenhar uma figura humana, que é um dos propostas, né, que a gente aplica durante a aplicação da análise de desenho infantil, temos três tipos, né? Vários tipos, na verdade, mas temos três principais tipos de análise que revelam muito a realidade, a dimensão subjetiva de uma criança, que a primeira é a análise da figura humana, a segunda da casa, a terceira da árvore, né? Então, a casa, a árvore e a figura humana. A gente pode observar muita coisa durante esse processo, durante essa produção, e essa expressão, enquanto ela faz aquele desenho, é incontrolável, incontornável, não tem como ela fingir. Ela vai jogando tudo no papel. E a gente pode até perceber. Ah, uma coisa bem interessante, vou trazer para vocês. A nossa colega perguntou aqui agora há pouco, né? Se a criança que fica esperando, apagando muito, voltando, vai contornando, vai fazendo todo o desenho, ela rasga muito a folha, ela joga fora, ela nunca está satisfeita. Isso é processo, como eu falei para vocês, é um sintoma, né? Entre aspas, dentre aspas, um sintoma de alguma questão, de algum conflito, talvez de alguma questão que ela carrega dentro de si, mas a gente, quando a gente fala da análise do desenho, sendo como uma ferramenta incontornável de expressão, a gente fala que é uma ferramenta que ela trabalha com a subjetividade. Não tem como controlar a subjetividade. Não tem como controlar. É ato falho em cima de ato falho. Não tem como controlar a subjetividade. Não tem como fazer com que a subjetividade, com que a nossa individualidade, ela seja guardada em um lugar, ela fique trancada ali dentro. Não tem como. Se isso acontece, a criança, o adolescente, o adulto adoece. Isso é muito, muito expresso. Se eu tento contornar a minha subjetividade, a minha dimensão subjetiva, se eu finjo que ela não existe, se eu guardo a minha expressão, se eu digo que ela não existe, eu adoeço. A mesma coisa é com as crianças, a mesma coisa é com os adolescentes. Ok? Então, aí está um dos grandes motivos para termos tantas pessoas adoecidas ultimamente. É a sensação de que a gente precisa controlar a nossa dimensão subjetiva, até mesmo do sentir, até mesmo do ser, do produzir. Parece que a gente não pode fazer nada, a gente precisa estar dentro de um molde. Eu vi uma terapeuta,
há um tempo atrás falando que quando a gente traz uma patologização da vida, quando a gente patologiza a vida, a gente coloca tudo como patológico, tudo como doença, né? Muitas questões, claro que outras são de fato, mas quando a gente coloca tudo como anormal e errado, quando a gente coloca a sensação do que não é normal é errado, eu digo em expressões simples, tá, gente? Em agressividade infantil, que é de acordo com algumas etapas da vida da infância, do desenvolvimento infantil, é normal. A birra é normal, isso também acontece. A gente fica patologizando tudo. Ah, essa criança tem TOD. Essa criança tem. A gente tá trazendo a criança, tá trazendo todas as crianças para moldes. Por quê? A gente quer colocar as crianças no molde. Porque é muito mais confortável a gente colocar a nossa criança no molde do que tentar lidar com a individualidade que ela tem. E aí a gente olha para a criança que a gente foi um dia, eu quero que vocês olhem para a criança que vocês foram um dia agora. Olhem para dentro de vocês. Observem que talvez a gente não foi colocado dentro de um molde desde a nossa infância. Ah, porque você é errado. Para de gritar. Para de ser assim. Para de ser assim. Seja assim. Eu quero que você seja assim. Você tem que ser assim. E a gente cresce, se desenvolve, precisa ser assim. Aí a gente acaba que a gente não é nem uma coisa nem outra. Quem a gente é? A gente não conseguiu ser quem a gente queria ser. Ou quem a gente de fato naturalmente era. A gente vai se patologizando a vida toda. E aí essa teórica fala, essa terapeuta fala, que quando a gente traz essa patologia expressa para toda a vida, trazendo remédio, né, tentando remediar tudo, tentando tirar todos os sintomas, a gente empobrece a vida. A gente descolore a vida. E a vida de uma criança, ela é feita de fantasias, de diversão, é feita de imaginação, ela é feita de um momento onde a criança vai dizer eu te odeio, e tá tudo bem, pessoal. Porque, sabe uma coisa, gente, isso é fantástico. É fantástico, sabe por que é fantástico quando a gente trabalha com a infância? Porque eu sempre digo que a criança, ela toca um espaço dentro de nós que a gente imaginava que não existia. Os adultos imaginam que não existe esse espaço. A criança vai lá e toca. Ela toca dentro da nossa ferida. A gente fala, nossa, essa criança é muito difícil. Esse paciente é muito difícil. Não, ele só está tocando num lugar que você acreditava que não existia. Ou melhor, em um lugar que você nega a si mesmo. Nega que existe. E aí, muitas vezes, sabe o que a gente faz? A criança fala, eu te odeio. Aí você fala, eu também te odeio. Aí a criança toma um choque. Você não estava preparada para ouvir que era odiada. Aí você pode falar enquanto adulto, mas eu também não estou preparado. Você é adulto. Quem é o cérebro maduro da relação? O adulto. Você está preparado para dizer para ouvir que alguém te odeia. A criança não. A criança não está preparada. Outra coisa, aí vocês podem me perguntar, mas professor, isso vai causar trauma na criança? Pode causar. Pode causar trauma na criança. A gente não pode replicar tudo que a criança faz com a gente replica na criança. Às vezes parecem duas crianças, não parece um adulto. Por quê? Porque a criança está tocando na nossa criança. Na criança que a gente foi um dia. Eu li uma publicação essa semana, acho que faz nem 2 dias que eu li essa publicação. Um homem adulto rindo de uma situação que viu em uma padaria. A criança chorando porque a mãe não conseguiu, não pôde comprar um sonho ou algum doce para essa criança. E aí ele fala, nessa publicação ele fala, então eu fui lá, comprei um doce e passei na cara dela que nem tudo que ela quer ela pode ter. Como assim? A gente vai fazer a criança se sentir pior para que ela entenda alguma coisa? Onde a gente aprendeu isso? Ontem a gente aprendeu que para a gente fazer com que a nossa criança, com que qualquer criança se sinta melhor, a gente precisa fazer ela se sentir pior primeiro. Isso é até uma frase de uma célebre teórica, de uma pesquisadora. Onde a gente aprendeu isso? Isso tem, de fato, adoecido as nossas crianças. Então não é mostrando que a gente tem, que a gente é melhor, que a gente é perfeito, que a gente vai fazer com que a criança seja boa ou seja perfeita. Porque essa não é a missão da criança. A criança não veio para o mundo para ser perfeita, né? Ela é indicada, ela é indiciada a ser perfeita, mas ela não veio para o mundo para ser perfeita. Isso adoece as nossas crianças. E elas colocam isso no desenho. Elas colocam isso no desenho. Quantas e quantas vezes eu não vejo, eu já trabalhei com crianças que tinham sobrepeso, é muito sério essa parte, esse espaço. Trabalhei com crianças que tinham sobrepeso, e no desenho, eu pedia para ela desenhar uma figura humana.
E normalmente a figura humana sempre é relacionada à própria pessoa. E ela desenhava uma figura de um bonequinho, de um palito. E ela já era mais velha, ela tinha 7, 8, 9, 10 anos, que normalmente não é a idade para se desenhar em palito, tá? Se é a idade para se desenhar em palito, se é a idade para. Se nesse momento se desenha em palito, isso quer dizer que existe alguma questão para que a gente esteja com esse desenho lá atrás. É alguma coisa que a gente quer mostrar. Então, essa criança desenhava em palito. Perguntei para ela: quem é essa personagem? Sou eu. Ela desenhou ela mesmo, só que em palitos. E ela desenhou a cabeça normal. Ela botou cabelos, rosto, perfeito. Uma personagem completa no rosto, mas o corpo totalmente deformado. Totalmente deformado. O que era isso que ela queria falar? Que ela não se sentia bem com o próprio corpo. Que o sobrepeso era um problema para ela. Ou melhor, que as pessoas diziam que o sobrepeso era um problema. E, na verdade, muitas vezes, o problema das nossas crianças não é só dela, não, tá? A criança vai olhando os pais, ela fala: eita, meu pai está preocupado comigo por conta disso. Minha mãe está preocupada comigo por conta disso. E eu preciso fazer isso porque eu quero que a minha mãe melhore, eu quero que a minha mãe me veja melhor. Uma das frases mais fortes que eu já ouvi de uma criança em clínica foi quando ela falou assim: eu perguntei para ela por que ela estava ali. Ela falou: eu vim porque minha mãe está doente. Eu falei: como assim? Ela falou: porque eu adoeço a minha mãe. Olha isso. Olha a cabeça de uma criança que acredita que é a doença de uma mãe. Isso dói, gente. Isso toca tão profundo na gente que escuta, porque nós fomos uma criança um dia. Imagina a cabeça de uma criança que acredita que é a dor de uma mãe, que acredita que é a doença de uma mãe. Essa criança vai buscar a vida inteira por algo que mostra que ela é a cura do mundo todo. E aí ela vai se tornar alguém que ela, de fato, não é. Ela vai tentar ser alguém que ela não é. Porque ela está tentando ser a cura para alguém. Muito forte isso, né? Vamos lá. Verdade, Raquel. Muitas vezes a mãe e os pais que acabam adoecendo a criança, né? O ambiente. Os pais passam muito trauma sem perceber para os filhos, verdade. Muitos traumas sem perceber. A gente transfere muita coisa. E outra coisa bem interessante, muitas vezes a gente não. Olha isso aqui. Muitas vezes a gente não transfere os traumas que temos para as nossas crianças falando, batendo, sendo agressivo. Não. Muitas vezes a gente transfere de forma diferente. Na maioria das vezes é de forma diferente. É o oposto. Eu não vou errar com a minha filha. Eu não vou errar com a minha filha. Só que a gente tenta não errar com o nosso filho, que a gente tenta ser perfeito e tenta fazer com que ele seja perfeito também. Porque a gente precisa imaginar a relação que temos com os nossos filhos pautada de duas pessoas. Não só depende da gente a relação com nossos filhos. Dependem deles também. E porque dependem deles, é importante que a gente tenha mais sensibilidade ainda. Porque é uma criança. E depende dela também. Depende do bem-estar dela, depende da vontade dela, depende do momento dela. Então são duas pessoas. E a gente coloca o quê? Automaticamente a responsabilidade da felicidade, da perfeição do nosso filho, das nossas crianças em nós. Porque a gente queria ser uma criança perfeita para os nossos pais. Mas como a gente não foi uma criança perfeita para os nossos pais, a gente coloca no nosso filho a exigência que a gente queria sobre a gente. Olha isso. Não estou criando abobrinha não, tá? A Alice Miller fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre isso. Ela fala exatamente sobre essa questão da exigência que a gente carrega e joga sobre os nossos filhos, numa tentativa de realizar os nossos desejos de infância também. Então é muito forte. E a criança demonstra isso no desenho, ok? Demonstra isso no desenho. Então a gente começa a falar, a gente vai seguindo para vários espaços, né? Vamos aqui continuar a história do desenho. Então, falando sobre a história do desenho, o desenho ele é considerado uma das formas de comunicação mais remotas. Já pararam para observar? O desenho, ele é considerado uma das primeiras formas de comunicação dos seres humanos. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Por conta disso aqui. Foi uma das primeiras formas em que o ser humano conseguiu, de fato, registrar e comunicar alguma coisa. Registrar para o tempo, registrar para os outros, comunicar, tudo isso. Então, não só o desenho nas paredes, né? Não só os desenhos, as informações gráficas de comunicação pré-históricas que nós temos,
que eu chamo de comunicar, chamo de nós chamamos de arquivos informacionais históricos, que são arquivos que ficam lá, não só o desenho lá, mas o desenho nas fachadas dos prédios, a arquitetura, a música, a arte, a pintura, o desenho, a, a, a dramaturgia, tudo isso faz parte de uma grande gama de contribuição do ser humano frente ao que ele tinha dentro de si. O que eu tinha dentro, o que eu tenho dentro de mim, eu quero expor de alguma forma, eu quero produzir alguma coisa. Então a gente vê muito na arquitetura, a gente vê muito na moda, a gente também vê muito principalmente ao longo da pré-história, a gente vê toda essa questão, né, das funções de desdobramento, das elaborações que aconteciam através dessa comunicação, desses registros pré-históricos. Então nós temos aí as pinturas rupestres que são as primeiras formas de desenho. Olha que legal. As primeiras formas de desenho. Então, essas são pinturas, são desenhos que demonstram o quê? Só que a gente já consegue ver algumas coisas, né? A gente consegue ver animais, a gente consegue ver pessoas que talvez faziam parte de uma tribo. Nós também conseguimos ver em outros registros, famílias, ah, não só nesse caso aqui, mas também até mesmo na cultura egípcia, a gente tem muito, né, desse trabalho de registro com imagens. A gente tem aí em outras culturas também, em 99% das culturas, né, nós temos. Então, é importante que a gente observe o desenho como sendo algo essencial. Olha que legal. Não é só uma produção, uma mera produção de uma criança, que na verdade já é muita coisa, mas é algo que tem a falar para a nossa humanidade, para a nossa história. Então nós temos aí os desenhos no início, lá no início, na pré-história, como sendo uma tentativa de fazer com que o ser humano se diferenciasse da natureza. Então, eu jogo para a natureza, eu coloco aqui nessa imagem, olha só, eu coloco nessa imagem, nessa pedra, o que eu faço. Então, eu não sou a natureza, porque eu estou registrando o que eu faço. Eu estou conseguindo captar o que eu faço com a minha, observar a minha vida e colocar aqui, projetar aqui, registrar. Foi a primeira forma como o ser humano conseguiu se diferenciar da própria natureza. Conseguiu se comunicar. E a comunicação é, por si só, um processo muito importante. É o processo importante que transformou a humanidade. As formas de comunicação. Vamos falar um pouquinho sobre a contribuição da psicanálise. Lembra que eu falei para vocês sobre como a psicanálise talvez influenciou a forma como a gente observa a análise dos desenhos infantis? Então, na psicanálise de crianças, o desenho ele ocupa um lugar de privilégio a partir da análise do trabalho do Freud, que é o criador da psicanálise. Quem não conhece o Freud, depois dá uma pesquisada sobre ele. Freud, Sigmund Freud, tá? Neurologista, trabalhava com a saúde mental, criou a psicanálise, criou o método psicanalítico. E esse médico, o Sigmund Freud, ele começou a analisar um desenho na análise do Pequeno Rancho. A criança que sofria de fobia de cavalos, que ao mesmo tempo acabou fazendo uma produção, foi essa produção aqui, ó, o desenho que ele chamava de Faz Pipi, porque ele falava do quê? Ele estava mostrando o que aqui? O falo, o pênis do animal. Foi a primeira vez que o Freud olhou um desenho e falou, opa, é uma coisa aqui, a gente precisa observar isso. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Uma criança fazendo uma girafinha e fazendo um pipi tão nova? Como assim? E aí ele começou a descobrir os primeiros, as primeiras hipóteses acerca da sexualidade da criança. Claro que ele tinha outras contribuições, ele começou a perceber isso no trabalho psicanalítico, mas ele trabalhou com análise de desenho. Olha que legal. Percebe? Outro, o segundo trabalho do Freud, notável com a análise do desenho, que não era um desenho, na verdade, de uma criança, foi no Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos foi um paciente que sonhou e ficou super assustado com o sonho que teve, onde tinham vários lobos em cima de uma árvore na frente da janela de sua casa, e ele se assustava muito com aquilo. E o Freud, então, acabou recebendo um relato imaterial, um desenho. Ele recebeu um desenho do Homem dos Lobos,
onde ele retratava esse sonho. Olha aqui, ó. Então ele mostrava os lobos em cima da árvore, ele fala que isso aí deu muito pavor, e ele continuou trabalhando, na verdade, com esse caso, tá? Continuando, nós vamos agora para uma linha do tempo. Vou focar assim, ó, para vocês, para ficar bom para vocês possam ver. Então, depois do Freud começar a trabalhar com análise de desenho, nos anos posteriores, nós temos duas principais teóricas importantíssimas para o trabalho com crianças, tá? Elas não trabalhavam com análise de desenho, elas proporam ou elas trouxeram propostas para o trabalho com desenhos, mas mesmo assim elas não trabalhavam muito, elas trabalhavam mais com a análise do brincar, tá? A Melanie Klein, essa que tá com a mãozinha assim no rosto, e a Anna Freud, que era filha do Sigmund Freud, que eu falei agora há pouco, que analisou os dois desenhos, tá? Então elas vieram aí para romper com a terapia com crianças, para romper com a análise com crianças. Depois delas, nós temos aí por volta de 1927 a psicanalista Sophie, que trouxe a um considerável trabalho dentro da análise do desenho infantil. Ela fez uma elaboração de análise com 31 desenhos elaborados por paciente, tá? Por um paciente só. Foram 31 desenhos elaborados por apenas um paciente, onde ela descobriu diversos mecanismos psicológicos nessas produções. Mecanismos, quando eu digo, ela observou ansiedade, angústia, ela viu mecanismos de defesa, ela viu desejos, ela viu questões da sexualidade, ela viu questões de ansiedade, de fato, extremamente alta na vida dessa criança. Então, ela começou a ver muita coisa nesses 31 desenhos. Isso fez com que os primeiros estudos acerca do desenho começassem a evoluir. No ano de 1935, o psicanalista e pediatra Donald Winnicott, ele desenvolveu uma técnica particular que ele chamava, que na verdade ele solicitava para a criança, ele fazia um rabisco inicial e solicitava para a criança completar esse rabisco. E aí depois voltava para ele. E aí fazia toda essa questão. Era um trabalho em conjunto, tá? Para a criança perceber que tinha uma intervenção, e isso trazia de forma positiva uma contribuição muito interessante para o trabalho e para a fruição da comunicação com a criança dentro da clínica. Então, ele viu a importância novamente de analisar os desenhos, de trabalhar com desenhos das crianças a partir desse momento. Ok? Então, o Winnicott também trouxe muita coisa boa aí para o trabalho. Mas vamos falar agora sobre essas duas fantásticas aqui, tá? Acho que tem alguma pergunta de alguma colega aqui, antes da gente continuar. Hum. Não, na verdade, só foi o. Na esteira do tempo, nessa linha do tempo, por volta de 1935, a Luz, então, ela toca aí na pediatra e psicanalista, na Françoise Dalton, que após conhecer a Sophie, se apoia nos recursos do desenho livre. Ela fala que era muito importante que essas crianças pudessem desenhar livremente. Porque ficar pedindo ou solicitando o tempo inteiro para a criança desenhar era como impor alguma coisa que ela já vivia. Então a criança já ficava sendo imposta o tempo inteiro a tudo. Então ela começou então a dizer, olha, essa criança ela precisa desenhar livremente. E aí foi a primeira vez, uma das primeiras vezes, que nós observamos o desenho como uma própria prática, uma projetiva, uma técnica projetiva livre, tá? E aí o desenho começou a ficar cada vez mais livre para o trabalho com vários profissionais. Lembrando que vários deles eram pediatras, pedagogos, eles eram professores, a Ana Freud era professora, nós temos o Winnicott pediatra, nós temos a Dalton como pediatra, nós temos psicanalistas, nós temos, então, vocês percebem que a contribuição de todos eles tem uma linha psicanalítica, né? Porque, na verdade, a psicanálise, ela pauta muitos estudos importantíssimos, tá? Então, nós temos aí a Dalton falando que a criança ela expressava questões muito profundas do seu inconsciente. Coisa que, olha que interessante, coisa que a Anna Freud e a Melanie Klein não acreditavam. Ela dizia, não, a criança não tem como colocar o inconsciente numa análise, porque o inconsciente ainda está, de algum modo, em formação, porque o inconsciente ainda não é maduro o suficiente, porque o ego da criança não está maduro o suficiente. A Dalton traz aqui e diz, não, a criança consegue sim.
Ela consegue porque o inconsciente é uma linguagem. O inconsciente é uma estrutura comunicativa. Lembram que eu sempre falo de inconsciente, eu falo, lembram porque alguns que estão aqui já ouviram eu falar sobre inconsciente, já me ouviram falar sobre isso. Eu falo que eu sempre digo que o inconsciente proposto pelo próprio Lacan, Jacques Lacan. O inconsciente é o que, pessoal? Ele é aquele, para quem não conhece o inconsciente ainda, eu vou falar um pouquinho. O inconsciente é o mundo interno da criança, proposto pela Melanie Klein. O inconsciente proposto pela psicanálise em estudo, ele é aquele mundo interno, aquele ambiente que fica oculto. As nossas questões estão lá dentro. As nossas experiências, os nossos desejos, traumas, as questões estão todas lá dentro. E temos a consciência, temos o inconsciente. É como se fosse a parte que está abaixo, tá? Da consciência, fica escondida. É como se fosse um iceberg, tá? Isso é o inconsciente. Então agora você já sabe o que é inconsciente. Nos anos 80, nós temos então a Anne Anziel como sendo uma das principais teóricas que trouxe aí uma importante contribuição para a análise do desenho. Porque nesse ponto ela começa a trabalhar com a análise de desenho, com a importância que se tem a associação livre para o trabalho com adultos, a fala para o trabalho com adulto. Ela diz, olha, da mesma forma que um adulto precisa falar na terapia, a criança precisa desenhar na terapia. Olha isso. A criança precisa brincar. Então ela fala que o desenho é a parte intermediária entre o brincar e a verbalização. Ela está entre eu vou brincar ou falar. Ela vai desenhar. Olha que legal, olha que interessante, né? Deixando à disposição da criança, então, a Anne trazia aí materiais como os lápis, papéis, tintas, cola, tesoura, ela deixava tudo à disposição da criança para a criança pudesse escolher o que ela quisesse. E ali ela ia projetar da forma que ficasse mais confortável para ela, de forma livre de fato. Ok? Lembrando, é algo inconsciente essa projeção? É sim. Projeção é inconsciente, tá? É totalmente inconsciente. A gente faz a projeção de forma inconsciente. A gente projeta ali, a gente joga questões inconscientes o tempo inteiro, tá? O nosso inconsciente, por mais que seja ali submerso, que esteja ali dentro, totalmente escondido, ele está aqui o tempo todo. A gente percebe ele em muitas coisas, em comportamentos, muitas vezes. Por isso que às vezes a gente diz, não sei por que eu faço isso. Eu não sei porque eu sempre vou para esse lugar. Eu não sei porque eu cometo sempre os mesmos erros. Isso é inconsciente, ok? Isso é inconsciente. Então, temos aqui na linha do tempo esses importantes teóricos que trouxeram ah, contribuições fantásticas para a análise do desenho que vem se desenvolvendo até então. Nós temos, claro, teóricos. Hoje, nós temos teóricos contemporâneos que trabalham com isso. A gente vai falar sobre eles durante o nosso curso, para que vocês possam entender como isso se desenvolveu e hoje como nós trabalhamos, tá? Não desenhamos, nos desenhamos e nos vemos eletivamente em uma das partes do nosso desenho. A Dalton fala. Ela diz: a gente não desenha, a gente nos desenha. A gente não desenha só. A gente não faz só um bonequinho, a gente não só faz uma casa. A gente acaba fazendo a gente mesmo. A gente acaba projetando tudo que a gente é naquele desenho. Fantástica essa observação da Dalton, né? Fantástica. Depois eu vou trazer essa frase para a gente poder. Essas frases que eu estou falando aqui, a gente vai aprofundar em cada uma delas e perceber outras também, tá? A criança espaço-temporaliza a sua relação com o mundo. Como assim, professor? Pelo amor de Deus, explica esse negócio de espaço-temporalizar. A criança, ela consegue colocar no desenho um espaço e um tempo que são subjetivos. Olha isso. Ela consegue falar sobre dores do passado com situações do presente. Porque ela mescla imagens, ela mescla fantasias, ela mescla desenhos, ela mescla símbolos. Então ela consegue espaço-temporalizar naquele desenho tudo que ela sente, ou muita coisa que ela sente, na verdade, né? Cada desenho é uma história, cada desenho é uma questão. Um desenho é mais que o equivalente de um sonho. É em si mesmo o próprio sonho, ou caso prefira, uma fantasia viva, de acordo com a Dowd e com o Nath. Então ela fala, olha, o desenho é mais que apenas uma produção onírica, como a gente tem à noite inconsciente. Um sonho, uma projeção básica.
ela é uma fantasia viva, ela acontece, ela vai fluindo. Você percebe que enquanto a gente desenha, a gente vai criando. Olha que fantástico, a gente vai criando enquanto a gente desenha. Isso é fantasia viva. Isso é criatividade pulsante. Isso é pulsão de vida. Ouvi a Maria Almer falando sobre isso essa semana, psicanalista fantástica contemporânea. Ela fala que a pulsão de vida é aquilo que faz com que a gente exploda, com que a gente saia da casca. É natural. É extremamente natural. A gente vai falar muito sobre essa questão no decorrer da nossa construção, tá? Espero que esteja ficando simples para vocês entenderem como funciona, esteja claro, esteja uma linguagem clara, uma linguagem bem acolhedora, bem sensível, que é o que vocês precisam. A análise do desenho infantil. Vamos entender um pouquinho sobre a análise e sobre a interpretação agora, tá? O desenho ele comunica e atribui muita coisa, sentidos, sentimentos, emoções, pensamentos, realidades, por meio das linhas, das formas, dos traçados, das cores. Então, vocês agora estão descobrindo que a gente vai analisar muita coisa, a gente vai interpretar muita coisa. Então, a gente tem um retrato da realidade, do imaginário de uma criança, tá? Tanto da realidade dela hoje, na atualidade, a gente acredita que é uma mescla dos dois, tanto realidade quanto também imaginário. Mas qual a diferença entre a análise do desenho e a interpretação do desenho? Vamos saber agora. A análise do desenho, dentro da análise, nós temos um trabalho com o lado subjetivo, os significados múltiplos. Então, são vários significados, são várias questões ao mesmo tempo, ok? Então, a análise do desenho, ela trabalha com o lado que não é objetivo, ele é subjetivo. São vários significados, tá? É o significado próprio da criança. Então, a gente não objetifica a atividade em um só ponto. A gente não traz uma normalidade, tá? As produções, elas são livres na análise do desenho. Então, a gente observa os sentimentos que faz com que o desenho se expresse por si só. A gente tem a singularidade do indivíduo como sendo bem observada e importante. Nós temos a construção de um trabalho profundo com pequenas observações. Então, a análise, ela proporciona espaço de observação profundo, com questões muito simples, questões bem simples. Então, a gente busca perceber as experiências, as fantasias e todas as produções emocionais e psíquicas dentro do desenho. Tudo isso, a gente vai ver as experiências, as fantasias, as produções emocionais, tudo isso vai ficar ali, ó, dentro do desenho ou de várias produções, é claro. É tão profunda que pode revelar questões inconscientes pela sublimação ou pela projeção. Sublimação, projeção, dois mecanismos inconscientes. Nós não temos consciência que a gente faz isso, ok? E propriamente a criança também não tem consciência. Vamos agora para a interpretação do desenho. A gente observa agora que a interpretação ela é mais prática, tá? A análise ela é mais aprofundada. A interpretação é algo mais objetivo. Então, é objetivo e é específico nos pontos de observação. Seguem linhas de interpretação e de trabalho. Então, a interpretação ela segue linhas. Isso aqui significa isso. Isso aqui significa isso. Isso significa isso. Não quer dizer que a interpretação seja menos rica. Ela é muito rica. Por quê? Porque a interpretação ela é pautada em muitos estudos. Esse tipo de interpretação aqui é pautado em muitos estudos, tá? Existem regras claras interpretativas, então são protocolos interpretativos. Eu vou trazer todos esses protocolos durante as aulas para vocês. As cores, formas, espaços. Então, cada cor, cada forma, cada espaço, cada traço tem um significado específico e tem um protocolo. Os resultados, eles são parecidos. Por quê? Porque, na verdade, a gente trabalha com interpretação muito no traço característico da personalidade da criança, ok? Então, a interpretação é muito para trabalhar com a personalidade da criança, com a forma como a criança se expressa, com as emoções, com a emocionalidade infantil. Não deixa de ser um trabalho positivo e proveitoso e pode ser utilizado em conjunto com a análise, tá? Então, pode ser análise e interpretação ou só análise e só interpretação. O que eu indico? Sempre o conjunto. Análise e interpretação, tá? Na próxima aula, eu vou trazer para vocês os cuidados que a gente precisa ter quando a gente for interpretar e os cuidados que a gente precisa ter quando a gente for analisar os dois espaços. Tanto analisar quanto interpretar são cuidados específicos. Vou trazer observações específicas, vou trazer muita questão interessante aí para vocês. Vamos agora, para a gente poder dar essa conclusão da aula de hoje, desse início da nossa aula, no nosso curso, nós temos então a importância de observar os desenhos e as produções de uma criança. Por que é importante? Primeiramente, porque a gente vai entender as necessidades da
criança. A gente vai conseguir entendê-la, entender a necessidade dela. Muitas vezes é uma necessidade afetiva, muitas vezes é uma necessidade ah, fisiológica, muitas vezes é uma necessidade física. Aí eu vou falar para vocês aqui, olha, para deixar o gostinho para que vocês voltem nas próximas, porque vocês precisam desse conhecimento. Eu sempre digo, todo mundo precisa desse conhecimento. A gente nunca sabe o dia que a gente vai topar com o desenho de uma criança. A gente nunca sabe no dia que a gente vai ter que analisar um desenho de uma criança. Isso é em vários espaços, tá? Inclusive, até mesmo profissionais que trabalham com segurança, profissionais que trabalham com a lei, precisam, mediadores precisam muito desse conhecimento, né? Profissionais que trabalham com mediação, profissionais que trabalham na área de segurança pública, profissionais que trabalham. É muito interessante a gente perceber que a análise de desenho ela agrega muitos espaços. Profissionais que trabalham na assistência social, profissionais que são educadores sociais, educadores parentais, profissionais que são professores, psicanalistas, ministros de Ministério Infantil, quem é professor do Ministério Infantil, quem é professor líder de Ministério de Adolescentes, precisa desse conhecimento urgentemente também, tá? Então a gente sempre fala sobre isso. Entender as necessidades da criança, que são diversas, tá? E na próxima eu vou falar quais são as necessidades da criança. Olha que legal. Vou falar quais são as necessidades, tá? Para que vocês possam entender. Todas as necessidades eu vou trazer para vocês. Todas. E como elas aparecem. Vou trazer todas e como elas aparecem no desenho. Perceber, segundo, perceber e aceitar a singularidade e a individualidade dos pequenos. A gente precisa perceber e aceitar. Enquanto a gente não percebe e não aceita, a criança vai ser aquela pessoinha que não consegue se enxergar. Vai ser aquele indivíduo na fase adulta que não consegue se colocar em um espaço. Aí, muitas vezes é aquele indivíduo que não consegue se colocar em espaço de trabalho, ele não consegue aceitar trabalhar, ele não consegue criar uma carreira, ele não consegue fazer nada, ele fica paralisado frente ao tempo. Por quê? Porque não foi percebido e aceita a singularidade e a individualidade dessa criança. Eu vou falar isso para vocês depois também. Tá? Terceiro, trabalhar a educação emocional, socioemocional da criança e também a educação sexual da criança. Ok? Vou falar muito sobre isso também. Protocolo para a gente poder trabalhar isso aqui, como a gente trabalha, como a gente observa. Sim, uma grande pergunta que todo mundo me faz: tem como saber se a criança foi abusada sexualmente pelo desenho? A gente pode acabar descobrindo, tá? Isso aparece, isso acontece. Vou falar para vocês como a gente acaba descobrindo e como a gente trabalha com isso, ok? Quarto, entender o desenvolvimento interno, os medos, as fantasias, as construções individuais dessa criança, assim como qualquer outro indivíduo, ela também tem essas questões. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Nesse finalzinho de aula, alguém quer falar alguma coisa pelo chat? Fiquem à vontade, eu deixo o chat aberto para vocês falarem, tá? O chat é essa parte onde vocês podem comentar. Você que está assistindo essa aula gravada, eu agradeço a você que está aqui até esse momento, eu espero que você esteja gostando, espero que esteja sendo uma construção muito positiva. E vocês que estão aqui na sala comigo, espero que tenha sido muito positivo aqui também esse início, essa nossa primeira aula, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vou tomar uma água, vou esperar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí. Alguma dúvida referente ao curso, o que o curso vai trabalhar? Professor, o curso vai falar sobre isso? Professor, o curso vai falar sobre aquilo? Professor, eu vou conseguir aprender isso aqui no curso? Vocês podem perguntar. Ok. Agradeço aí pelos feedbacks de vocês, tá? Muito obrigado pelos feedbacks. Eu fico muito feliz que tenha sido claro essa nossa primeira aula, que tenha sido esclarecedora. Para a gente poder concluir a nossa construção de hoje, eu trouxe uma frase, uma colocação minha. Eu sempre digo que possamos escutar, que a gente precisa escutar as nossas crianças e adolescentes em suas dores e incertezas mais profundas, entendendo o processo de constituição, que é o que os torna singulares, as suas percepções, observando as suas particularidades, as suas subjetividades, abrindo então caminho para um trabalho humanizado, acolhedor e eficaz em qualquer área. Então, que a gente possa trabalhar dessa forma, ah, sendo de fato humanizado, sendo de fato acolhedor, sendo de fato o adulto que precisa observar as crianças, observar os adolescentes de forma empática, de forma sensível, de forma delicada. Eu desejo uma ótima noite para vocês, vocês que estão aqui, você que está assistindo essa aula. Eu desejo grandes ressignificações, grandes construções a partir desse curso que vocês adquiriram, você também que está aqui no curso com a gente ao vivo. Muito obrigado pela confiança. Na próxima semana, na próxima aula, estamos aqui novamente para trazer mais construções para vocês,
tá? Com outro tema, com outras questões, com outras contribuições. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até logo.